Olá, eu me chamo Wanderson. A minha equipe é composta pelo Luiz Eduardo e Yasmin Cerejo. A gente vai falar sobre o Point Cloud na disciplina de computação gráfica. Os pontos que a gente vai tratar aqui é a introdução e os conceitos iniciais, a fundamentação matemática e a aplicação, e, por fim, as referências bibliográficas. Bom, falando do Point Cloud, ou nuvem de pontos, o que é esse Point Cloud? Ele vai ser a representação de objetos tridimensionais, ou seja, é um conjunto de pontos no espaço tridimensional, que a gente vai dizer ali que é o x, y e z. Ele não possui superfície contínua, como a gente pode ver nessas imagens aqui, são apenas pontos, e sensores como lidar, scanner 3D conseguem capturar esses pontos, certo? Então, a partir dessa representação em nuvem de pontos, surge a necessidade de interpretar esses dados e identificar o que cada objeto representa. Então, para isso, a gente vai ter o modelo PointNet. O que seria o PointNet? Ele é uma rede neural que vai pegar esses dados e vai conseguir interpretá-los. Ou seja, ele vai trabalhar com essa nuvem de pontos, vai pegar esses dados e vai conseguir fazer a interpretação dele. Como é que isso é possível? Ele faz a classificação, ele segmenta por partes e segmenta de maneira semântica, como eu vou demonstrar aqui no próximo slide. Então, como é que o PointNet funciona? Ele primeiro faz a aplicação da classificação, ou seja, ele olha aqueles pontos, ele está ali, é uma rede neural, ele tá ali aprendendo, né? Então, ele vai ver aqueles pontos, aí ele vai se perguntar, é uma caneca, é uma mesa, é um carro? Então ele faz essa escolha do objeto. Na parte da segmentação, o que que ele vai fazer? Ele vai separar os pontos daquele objeto. Por exemplo, se for uma mesa, ele vai separar a perna da mesa, a parte de cima da mesa. Se for um avião, ele separa as asas, turbina. E, por fim, tem a segmentação semântica, né? Que ele vai colocar aquele objeto em um contexto ali. Então, nisso ele consegue tentar saber de qual objeto se trata aquela união de pontos. E o que a literatura fala sobre o PointNet, sobre o Point Clouds? O Kei et al. Ele vai dizer que o PointNet ele processa o Point Clouds diretamente. O Gu et al. Ele fala que os point clouds eles preservam a geometria tridimensional real. E a gente pode usar a ferramenta Keras para fazer essa classificação e essa segmentação ali do que a gente está trabalhando. Meu nome é Luiz e eu vou falar sobre a representação matemática. E explicar um pouco sobre os pontos no espaço 3D. Cada ponto desses é definido por três letras, né? X, Y e Z. São basicamente três eixos. E cada um desses eixos implica em algo no espaço, né? Por exemplo, o X representa o horizontal, o Y representa o vertical e o Z representa a profundidade. Em uma nuvem de pontos, né, como o Point Cloud, que a gente está trabalhando, a gente basicamente tem milhares ou milhões desses pontos. Ou seja, cada ponto desse representa uma parte do objeto. Juntos, eles formam a estrutura 3D. Ou seja, então, matematicamente, estamos trabalhando dentro do espaço R ao cubo, que aí a gente consegue orientar a imagem nesse espaço. Pode passar. Agora a gente vai falar sobre as transformações no espaço 3D. Essas transformações a gente começa a pensar sobre o movimento da imagem, como translação, que move o objeto de um lugar para o outro, que é representado pelo P' igual P mais T. A rotação, que gira o objeto no espaço e usa a matriz
e usa a matriz P' é igual a R vezes P. E o escalonamento, que aumenta ou diminui o tamanho do objeto. E essas transformações são fundamentais na computação gráfica porque elas permitem posicionar e ajustar os objetos em um ambiente 3D. Enfim, pode passar o slide. Agora a gente vai falar sobre relações geométricas. Agora, para a gente entender a estrutura dos objetos, usamos relações geométricas, principalmente a distância entre os pontos, que é representado dessa maneira, que a gente pode ver, D é igual a raiz de x2 menos x1 elevado ao quadrado, mais y2 menos y1 elevado ao quadrado, mais z2 menos z1 elevado ao quadrado. E isso nos permite medir a proximidade entre os pontos, identificar formas e reconstruir as superfícies. Na prática, isso ajuda o sistema a entender se os pontos fazem parte da mesma estrutura ou não. Pode passar. Agora, nós vamos falar sobre normais de superfície, que é outro conceito importante a respeito do point cloud, né, que a gente está falando aqui. Uma superfície pode ser descrita por AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. E o vetor normal vetor de N é igual a B e C. Ou seja, esse vetor é perpendicular à superfície. Ele indica a orientação dela. Isso é muito usado para iluminação em gráficos 3D, identificar formato de objetos e análise geométrica também. Ou seja, os pontos, em resumo sobre a fundamentação matemática, os pontos x, y e z constroem o objeto, as transformações permitem manipular esse ponto, a distância ajuda a entender a forma e as normais definem a orientação da superfície. E tudo isso forma a base matemática que permite trabalhar com nuvens de pontos em várias aplicações que a gente pode perceber, como o escaneamento 3D, jogos, realidade virtual e visão computacional. Olá, meu nome é Yasmin, e agora, dando continuidade à nossa apresentação, a gente vai falar um pouco, no caso, a gente vai mostrar um pouco na prática o Point Cloud e também a nossa impressão em relação à técnica. Pode passar. Então, nós testamos alguns objetos no Point Cloud, nós fizemos 8 versões, então nós fizemos 8 testes, e desses 8 testes, nós selecionamos as 3 que consideramos as mais importantes. Então, o primeiro teste, a primeira versão que nós trouxemos, foi a versão com 1.024 pontos e 20 épocas. Mas antes de falar dessa versão, é bom a gente lembrar e falar, na verdade, o que são esse número de pontos que foi orientado a ser mudado. O número de pontos nada mais é do que a quantidade de pontos que serve para representar um objeto 3D. No caso, nessa primeira versão, foi a quantidade de pontos utilizada para representar esse monitor na questão da nuvem de pontos. E também teve 20 épocas. A época é a quantidade de vezes em que o Point Cloud vai estudar toda a base do dataset. Então, a base do dataset, todos os objetos, vão ser estudados nessa versão 20 vezes. Então, a gente consegue ter um pouco de uma noção como vai ficar o objeto. Pode passar. Então, nessa primeira versão, o Point Cloud ele conseguiu acertar 6 dos 8 objetos do dataset. Então, a gente consegue ver que nesse primeiro teste não é algo tão segmentado, mas também não é algo tão simples assim. Então, ele consegue acertar alguns objetos e também consegue diferenciar outros. Pode passar. Na segunda versão, a gente já quis arriscar um pouquinho mais, então a gente aumentou a quantidade de pontos. Por quê?
porque a gente queria ver se aumentando a quantidade de pontos, ele iria conseguir acertar mais os objetos, mesmo a gente diminuindo também a quantidade de épocas. Então, nessa segunda versão, o objeto que a gente escolheu para segmentar foi a mesa, e a gente, como eu falei, a gente usou 8.000 pontos. Então, a gente consegue já perceber que usando 8.000 pontos, que foi muito maior que a quantidade de pontos da primeira versão, a gente tem um objeto muito mais segmentado. Pode passar. E é de se pensar que ele vai acertar muito mais, mas aqui não foi o caso, apesar de ter muitos pontos, como a gente colocou poucas épocas, ele estudou menos a base do dataset, então aqui foi a versão que ele mais errou. Então, dos 8 objetos, ele só acertou apenas 2. Pode passar. E na última versão, nós trouxemos uma versão com 2.048 pontos, porém com 40 épocas. Então, ele estudou a base do dataset, aqueles objetos, ele estudou 40 vezes. E aí, o último objeto que a gente trouxe foi uma banheira, e essa é a versão da banheira na nuvem de pontos. Pode passar. E foi a versão que ele mais conseguiu acertar o objeto, né? Então, a gente acredita também pela quantidade de pontos e também pela quantidade de épocas. Um ponto importante a analisar aqui é que quanto menos pontos, a gente acredita que quanto menos pontos é um pouco ideal, assim, porque ele consegue fazer traços finos que com muitos pontos ele não conseguiria. Então, por exemplo, na nightstand, que é a mesa de cabeceira, ele já consegue fazer as pernas da mesa, ele já consegue diferenciar mais do que se ele tivesse segmentado com 8.000 pontos. Então, algumas impressões que a gente teve é que é um essencial um pouco ter uma GPU, porque usando só a CPU demora muito para segmentar todos esses pontos, demora muito para fazer esses testes. Então, nós testamos uma vez só com 20 épocas e demorou quase 1 hora, e quando a gente começou a usar uma das GPUs, demorou questão de 15 minutos no máximo. E ele tem tendência a confundir alguns objetos. Então, a gente percebeu que ele confunde mais uma mesa, uma escrivaninha, no caso, que é uma desk, com uma mesa, que é a table. Geralmente ele confunde, geralmente ele erra. Mas, por exemplo, quando tem a nightstand, que é a mesa de cabeceira, geralmente ele consegue acertar mais. Então, outro ponto que a gente também percebeu foi que quanto mais pontos tem, mais segmentado ele é. E talvez, por exemplo, se a gente tivesse colocado mais épocas, ele poderia ter acertado todos. Mas fica uma coisa visualmente, digamos que visualmente um pouco poluída com a quantidade de pontos que tem. Então, esses pontos a gente achou interessante trazer aqui e falar também aqui na nossa apresentação. E antes de terminar, eu vou só mostrar aqui um pouco, onde a gente mostrou. Então, aqui temos o monitor, que foi a versão 1 que foi apresentada. Temos a nuvem de pontos. Aqui temos a quantidade de pontos que nós usamos, que foi 1.024. E aqui nós temos a quantidade de épocas que nós fizemos, que foi de 20 épocas. E por último, nós temos as imagens do dataset aqui, todas mostradas. Essas são as nossas referências bibliográficas e obrigada pela atenção. Só isso.